Olá pessoal, eu sou Rafael Medeiros do Trama de Olhares e eu vou fazer uma série de vídeos exemplificando algumas leituras com esse modo de ler as cartas que eu pratico, que é um modo de ler as cartas do tarô de Marselha, é, não considerando no momento da consulta a priori os significados intrínsecos aos arcanos, mas olhando eles com um olhar limpo, visando e uma mente maleável, visando detectar padrões, rimas, é, movimentos, conexões, criando metáforas, analogias e sempre costurando tudo com a questão do consulente, claro. Bom, quando eu olho para uma sequência de cartas, eu procuro deixar a minha imaginação maleável. É óbvio que existem limites para as criações, e esses limites são dados pelo contexto. E o contexto é a questão do consulente. É aí que está o meu chão, e é aí que estão as minhas paredes, e é por aí que eu me movo. Então, nas minhas leituras, a obra é aberta, mas não é escancarada, trazendo à baila aí o saudoso Humberto Eco. Bom, vou exemplificar essa leitura com uma questão sobre dinheiro. O cliente, ele deixou o seu emprego formal para empreender, mas ele tem sentido que as coisas não estão dando o retorno esperado, embora ele já tenha começado a exercer suas atividades autônomas há algum tempo. Ele percebe as coisas um tanto emperradas e, sobretudo, não vê o retorno, não está conseguindo fazer as contas baterem. Bom, nós abrimos a sequência com o 10 de ouros. Às vezes, eu vou mais longe na criação das metáforas. Outras vezes eu fico perto do significado literal das cartas. Ou seja, às vezes eu me aproximo um pouco mais do simbólico, outras vezes eu olho as cartas, sobretudo os chamados arcanos menores, com um viés mais icônico, né? O nível de iconicidade é um termo que vem da semiótica e, grosso modo, ele fala sobre representações gráficas que são o mais próximos possível das coisas que elas representam. Então aqui o 10 de ouros é dinheiro, em primeira instância, pelo menos a priori. O dinheiro investido no negócio em questão. O cliente raspou o seu cofre e colocou tudo o que tinha nisso. Mas existe uma imagem bastante interessante aqui também. As moedas nos lembram também pequenas engrenagens, não é? E não esqueçam que eu trouxe a imagem do negócio emperrado. Então nós podemos perceber nessa carta uma analogia de engrenagens, e quem sabe essas engrenagens estejam emperradas. E aqui já fica uma abertura para o cliente falar. É uma das características da minha consulta. Eu converso com o cliente, nós conversamos com as cartas, né? Então eu deixo essas incompletudes, né, para que o cliente as complete,
né, com os eventos da sua vida, para que eu não fique apenas como o senhor o detentor dos significados arcanos, né? Então, aqui nós temos a imagem de investimento e também a imagem interessante de engrenagens. Outra coisa interessante nesse 10 de ouros é que os ramos não crescem das moedas. Então nós podemos aqui criar outra analogia. O cliente tem a impressão de que as suas contas não estão sendo pagas com os frutos do seu negócio. Ou seja, ele não sente que aquilo já está sendo uma fonte de nutrição para ele, né? Então, as folhas estão sem flores, sem frutos, os galhos estão esguios, não é? Então, tudo isso nos serve de metáforas e de criação de analogias. Em seguida, nós temos a rainha de ouros, ou a rainha de moedas. Bom, o que é que a rainha de moedas faz? Para começar, ela está numa postura sentada e olhando para a esquerda. Ou seja, ela dá um tempo na ansiedade com as projeções sobre o que aquilo deveria render, e ela senta, ela toma o poder da situação, né, o símbolo do báculo, né, do cajado. Ela traz, olha aqui, uma moedinha no topo da cabeça dela, ou seja, ela traz essa preocupação para a superfície da mente e ela puxa isso tudo, ela condensa nessa moeda para olhar mais de perto. Ela puxa isso para olhar de perto. Ou seja, sabe quando a gente pega uma caixa de remédios para olhar o verso da caixa para saber se tem aquelas substâncias mesmo que a gente precisa? Ou quando a gente pega algo para olhar as letras miúdas? É isso que a rainha de moedas está fazendo. Ou seja, ela está olhando aonde é que ela está gastando, né, cada centavo. Ou seja, a gente volta para o 10 de moedas e já temos, além da imagem de investimento, engrenagens, nós temos agora a imagem também da dispersão. Essas moedas estão dispersas, né? Parece que foram jogadas. E aí a rainha de ouros, ela toma isso na mão para dizer: bom, vamos colocar na ponta do lápis o que é que eu gasto, com o que eu gasto, o que é que eu compro, as matérias-primas, o aluguel, a luz, a água, não é? E para fazer esse balanço e ver, né, o que é mesmo que eu tenho de retorno, por exemplo, e o que é mesmo que eu posso gastar, por exemplo, né? E ela vai procurar investigar por que as contas não estão batendo. E, enfim, por último, nós temos o Ás de ouros. No Ás de ouros, nós temos outras imagens também, né? Primeiro a gente tem uma espécie de zoom. É como se nós estivéssemos vendo pelos olhos da rainha. Ou seja, esse movimento de ser mais responsável, de olhar as coisas mais de perto, né? De vigiar cada movimento sabe? Você saiu do emprego regular para autonomia, aquilo não quer dizer que você vai poder descansar mais, pelo contrário, aquilo vai exigir a sua atenção redobrada. Então, esse movimento de dar mais atenção se consolida na terceira carta, reforçando a mensagem de dar mais atenção às coisas, né?
Então aqui nós estamos olhando com os olhos da rainha de ouros. Bom, olhando a moeda de perto, nós podemos ver que essa moeda ela é mais detalhada do que essa. Por quê? Porque olhando bem de perto é que se pode ver os detalhes das coisas, sabe? Onde é que gasta isso, onde é que gasta aquilo, o que é que compra, o que é que perde, né? O que é que sobra de fato, o que é que tem que ser investido, o que é que tem que ser guardado, sabe? E desse funcionamento responsável das coisas, né? Nós podemos ver isso aqui como uma mandala, sabe? Desse funcionamento equilibrado das coisas, aí sim a, os ramos passam a sair desse seu novo trabalho, do novo trabalho desse cliente hipotético, né? Então aqui as coisas não nascem das moedas, mas aqui as coisas começam a brotar. Então aqui já dá para pagar uma conta, aqui já dá para pagar uma viagem, aqui já sai a alimentação, aqui já sai seja o supermercado. Como última imagem, a gente pode dizer que esses ramos ainda estão um pouco pequenos, né? Não são tão exuberantes, porque o negócio está no começo. Mas a imagem, mas a mensagem geral da tirada foi de colocar as mãos na massa e, sobretudo, dar mais atenção e administrar melhor as coisas, para que não haja desperdício e para que de fato essa roda comece a funcionar e dar frutos. Então é assim que eu leio o tarô de Marselha, buscando padrões, ritmos, as posturas das personagens, sempre em busca de metáforas, analogias, rimas, costurando com a questão do cliente e, obviamente, extraindo disso novas imagens, imagens únicas, porque eu acredito na consulta de tarô como um evento único. E a pessoa que está diante de mim tem uma vida igualmente única. E por isso eu evito trazer ideias preconcebidas para a consulta. Espero que tenham gostado e continuem acompanhando as postagens do Trama de Olhares.